Olá, amigos, Ezequiel Sass por aqui. Seja bem-vindo a, acho que é a nossa terceira live, né? Sobre como transformar qualquer conteúdo, inclusive livros, em lives, tá ok? E o processo é muito simples. Eu vou revisar um pouquinho com vocês o que a gente fez na aula passada e vamos aprender algumas coisinhas novas que vai ajudar vocês aí a ter uma iniciativa melhor na hora de fazer live. Principalmente na próxima aula que a gente vai começar um pouquinho com prática, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu tenho meus bloquinhos de notas. Vou fechar isso aqui. Beleza, eu separei isso aqui. Eu acho que está liberado para todo mundo entrar. Tá liberado. Vamos lá. Toda vez que eu for trabalhar um conteúdo para a live, eu expliquei para vocês que a gente tem que fazer algumas perguntas, certo? Que é como, onde, quando, quem, por quê. Isso serve para mim? Aí eu coloquei mais algumas coisinhas aqui para ficar mais claro, tá? Por quê? A gente trabalha, na verdade, como um investigador. Quando a gente vai pegar um conteúdo de alguém para transformar ele em live ou reels, ou o que você imaginar. Quanto mais eu compreender sobre aquele assunto, quanto mais informações eu tiver sobre aquele assunto, melhor será na hora de passar essa informação para as pessoas que estão me assistindo. Então, como? Aí eu coloquei umas variações para vocês aqui. Como que isso acontece? Como é que isso é possível? Como funciona esse conceito, né? São coisas que eu posso pedir para o chat GPT analisar e ele vai dar informações para mim. Vai enriquecer o meu conteúdo. Às vezes é um trechinho de nada, igual a gente fez na aula anterior, que foi só sobre o chinês. Mas ele vai extrair tanta informação que vai deixar meu conteúdo mais rico, né? Onde? Onde isso se aplica? Onde que isso aconteceu? Onde posso usar isso na minha vida? Essas duas coisas aqui são de extrema importância. Por quê? Uma das coisas que faz as pessoas se prenderem ao assunto é você trazer ela para dentro da história. E para trazer ela para dentro da história, a gente começa narrando, dizendo, por exemplo, ó, sabe a China? A antiga China? É, lá, os caras têm uns bigode gigante, assim, grandão, ou barbucho, ou lutava com Kung Fu, era época de samurai, ó, samurai Japão. Mas na China, os caras do Kung Fu viviam lá, certo? Em aldeias, se alimentando da parte agrícola, rodava cedo de manhã, mas lá na China, naquele frio, que eu não sei como eu suportaria aquilo, certo? Mas esses caras descobriram um meio de viver mais de 200 anos. Lá na China, um ambiente que quem é da Bahia não pegaria um costume tão bom, né, Maria? Por quê? Porque lá é frio demais, Bahia é quente, lá a China. Vocês viram as conexões que eu vou fazendo? Vou trazendo a pessoa para dentro do contexto que eu quero levar elas. Por quê? Porque eu trouxe uma localização, tá? Eu falei para elas, olha, aconteceu em tal lugar. Aconteceu, foi lá na Bahia, foi lá no Pernambuco, foi lá em São Paulo. Traga as pessoas para dentro da geografia do lugar. E ainda posso comentar mais. Dependendo do texto que a gente for extrair a informação, ele vai dar essas informações para a gente. Mas eu posso também acrescentar coisa. Por exemplo, ó, é uma casa. Essa casa era toda pintada de azul, velho, sabe? As paredes estavam caindo, os rebocos, assim, dava pra ver. Tinha até mofo, assim, nas paredes. Parecia que ninguém limpava há anos. E a pessoa começa a imaginar aquilo que você está passando. Ela se prende a isso. Porque ela quer entender o porquê que aquele ambiente era daquele jeito ou o que aquele ambiente proporcionou para o que você vai estar ensinando para ela, tá? Então, onde? Onde isso aconteceu é muito importante a gente ter, tá? Onde posso usar isso na minha vida? Lógico que isso aí já é um pouquinho mais para frente do conteúdo, não é no início, mas no fim. Mas no início eu posso dizer, gente, ó, hoje nós vamos aprender a utilizar o cartão de crédito Visa, certo? E onde você vai aplicar isso na sua vida? Então aguarda um pouquinho, porque daqui a alguns minutinhos nós vamos começar. Cara, esse cartão aqui vai mudar a sua vida, mas tem um momento certo e o local certo, que tem a ver com onde, né? Onde você vai usar isso aqui da maneira correta. Eu vou te explicar. Aguarda só um pouquinho. Enquanto isso,
aí eu posso passar outras informações. Vai chamando mais atenção das pessoas. Quem assiste minhas lives no Instagram vai perceber já algumas estratégias que eu uso lá que eu estou trazendo para vocês aí, para fazer um conteúdo render. Eu falei dois tópicos para vocês praticamente na live lá, e aqui eu estou trazendo para vocês algumas coisas. Beleza? Isso mesmo, já estou associando nas lives, percebendo isso. Oh, bacana. É isso aí, Márcio. Quando? Quando que isso aconteceu? Da mesma forma que a localização fala muito com as pessoas que estão assistindo, o quando também vai. Eu vou dizer, ó, isso aconteceu comigo recentemente. Isso é quando? Isso aconteceu comigo ano passado. Isso aconteceu com a Maria há 2 anos atrás, quando ela decidiu é, mudar a vida dela. Então tem um quando. Quando as pessoas querem se situar na linha do tempo da história que você está contando. Lembre-se, tudo é história. E história a gente precisa de tempo. Um antes, um durante e um depois, né? O antes como era, o durante, o que é que está acontecendo agora e o depois, qual foi o resultado? Depois ela ter feito tudo aquilo que foi falado, certo? Então, se situar no tempo vai ajudar demais, tá? Quando que isso ocorreu? Quando que isso faz sentido, né? Quando que eu posso estar aplicando essa ideia? Quando que eu posso começar a executar isso? Quanto mais lembra que eu falei? Quanto mais interrogações você tiver, melhor vai ser. Sabe por quê? Na hora que você estiver gerando conteúdos, falando, alguém pode perguntar isso para você. Tá, você explicou, tá falando isso aí na live, mas quando que eu posso começar a fazer isso? Aí você vai explicar, ó, quando é dia tal, é hoje mesmo. Não, você pode começar para ontem, né? Essas perguntas aqui vai te ajudar também a responder comentário das pessoas, tá? Quem? Quem é o personagem principal? Quem é o autor envolvido? Quem pode se beneficiar disso? Não, então eu falei para vocês, ó, tem um Xing Ling, um chinesinho, certo? E ele viveu mais de 200 anos, criou um método lá que permite que ele viva, cara, olha, mais de 200 anos, certo? E esse método, ele é eficaz, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aí alguém pergunta, mas então, quem pode fazer isso? Aí você vai dizer, só pessoas que querem realmente mudar de vida. Ou seja, mas é todo mundo? Não, tem gente que não quer mudar de vida. Então não é para todo mundo, é para quem quer, para quem faz e assim por diante. Então, algumas perguntas, como vocês podem perceber, já me ajuda a entregar mais conteúdo e a responder comentários, tá? Aí, por quê? Por que que isso é importante? Você vai dar informações, ó, preste bastante atenção. Eu tenho quatro coisas, eu falei na live hoje de manhã, eu tenho três coisas essenciais, tá? Que é praticar, estudar e se relacionar. Por que que isso é importante? Porque a prática me faz entender, ou estudar, na verdade, me faz entender como as coisas funcionam. A prática, eu vou ver ali na real se aquilo que eu estudei realmente é, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E o relacionamento, ele faz com que eu aprenda com os erros dos outros, com informações que outros passam e assim por diante. Por isso que é importante você estar em um grupo. Então, são três coisas importantes. Então, eu expliquei, eu falei para ele que tem algo importante e que são três. Eu numerei, tá? Quando você numera, preste bastante atenção nisso. Quando você numera alguma coisa, as pessoas já param para prestar mais atenção ainda. Elas querem saber o que são essas três coisas importantes, certo? Elas ficam lá paradas esperando você dizer. Aí você fala a primeira e explica ela, mas ela quer saber a segunda. Por isso que ela não sai da live, ela quer saber a segunda. Aí você explica a segunda, e quando você fala que a terceira, por exemplo, é a mais importante de todas, a pessoa vai ficar, nem que não interessa a primeira nem a segunda, mas ela quer ficar até o final, porque ela quer saber o que é mais importante do que qualquer outra coisa, certo? Isso prende a atenção das pessoas. Use um número a favor de vocês, até para título da live, tá? 7 formas de se conquistar uma amizade infalível, sei lá. Eu vou, tô usando o número 7 para isso.
Três formas de agradar a Deus. Três. Eu quero entender quais são as três. Hoje eu vou te explicar cinco formas que eu uso para desintoxicar o meu corpo. Cinco coisas que realmente funcionam. Então você tem que ficar até o final da live, porque eu vou falar já já, já vou começar com a primeira, que não é a mais importante, mas é essencial. A segunda é a mais importante que a primeira, no entanto, tem uma forma correta de se fazer. Aí eu vou colocando, sabe? Eu vou explicando os passos ao mesmo tempo que gerando interrogações, 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 para que as pessoas fiquem curiosas sobre aquele assunto, tá? Beleza? Isso serve para mim? Como que isso pode impactar a minha vida? Isso se encaixa na minha realidade? Por isso, para gerar audiência, você precisa pensar em um nicho específico, um tipo de conteúdo específico. Para que a pessoa que vá até você, ela já tenha noção do tipo de assunto que você vai falar. E ela vai estalar com você, vai passar a te seguir, por quê? Porque sua linha de pensamento, o objetivo é o mesmo, né? O raciocínio é o mesmo, só que ela quer entender mais, tá? E isso vai desmistificar isso aqui, ó, certo? Aí, lógico, de acordo com o que você for ensinar, ela vai se questionar, tá? Mas o que você está pedindo aí vai mudar muito a minha rotina, vai impactar demais a minha vida, não vai? Você está pedindo para me acordar às 4h40 da manhã, todos os dias, fazer uma oração de 15 minutos, 5 minutos de leitura, para depois só disso tomar um café. Cara, a primeira coisa que eu faço na vida, assim que eu sair da cama, é já tomar meu café. Agora eu tenho que esperar 45 minutos, isso não vai ter um impacto muito grande na minha vida? Aí você, sim, vai ter um impacto. Agora, qual o resultado que isso vai te dar? Faz um experimento de 7 dias. Eu garanto para você que depois de 7 dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí você vai dando o porquê, né? Vai respondendo essas perguntas. As pessoas precisam perguntar isso para vocês? Não. É igual eu acabei de passar todas essas informações para vocês. Ninguém me perguntou nada, mas as perguntas vão surgindo na minha cabeça e eu já vou dando as informações para a pessoa. Dá a sensação que eu estou lendo o cérebro de vocês. Oxe, eu ia perguntar se eu estava com essa dúvida, ele está falando já. Não preciso comentar, não preciso fazer nada. Por quê? A única coisa que talvez a pessoa concorde, igual o Márcio falou nesse instante, foi: ó, é isso mesmo. Entendeu? Elas vão confirmar a informação. Nossa, eu estava com essa dúvida. E assim por diante. Elas vão interagir dizendo que você já trouxe uma solução, já sanou uma dúvida para ela. Por isso que é importante você entender todas essas interrogações. Ezequiel, mas como eu vou aprender tudo isso? Todas essas informações, faltando alguns minutos para fazer a live, que é como você falou. Você vai fazer uma leitura rápida, vai entender apenas os conceitos. No início, você vai ficar lendo. No dia 2 da sua live, você já tem a lembrança da live do dia anterior. E aí, igual eu fiz hoje na live, por exemplo, das 9 horas, falei, ontem eu expliquei isso e aquilo. Quem estava na live hoje viu. Eu peguei coisas que eu me ensinei ontem, trouxe para hoje, gerando conexão e fazendo com que as pessoas também, quando terminasse a minha live, fossem para o meu conteúdo de ontem, para aprender mais, já que eu falei sobre isso na live. E a gente vai fazendo jogadas assim para deixar a pessoa sempre num ciclo de conteúdo ali seu, sempre assistindo você o tempo todo, pegando informações com você. Aí eles vão passar a te elogiar, a te seguir, a te recomendar, que é o compartilhamento, e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? De boa? Ótimo. Vamos prosseguir então. Toda live, ela é dividida, gente, nesses espaços aqui, ó, nesses conteúdos. Independente do tamanho que seja essa live. Toda live eu começo quebrando gelo. E aí, galera, bom dia, como é que vocês estão? E aí, acordaram bem? Estão tranquilos hoje? Cara, tá um frio aqui. E aí, Maria, tá frio aí pra você? Aí Maria vai lá e responde: Não, aqui tá calor. Eu, calor? Da onde você é?
Olha o quebra-gelo, tô fazendo a Maria interagir comigo. Talvez Maria não fale com, converse com pessoas, não é tímida demais, mas agora ela se sentiu à vontade comigo. O que é que ela faz comigo? Conversa comigo, né? Aí eu estou vendo as pessoas também ali, no caso do Zoom, que é mais fácil, além dos comentários do Zoom, te permite olhar no rosto das pessoas e aí você fala: Nossa, Antônio tá tomando café e tá bom esse café aí, Antônio? Aí o Antônio vai dizer: Nossa, tá maravilha, cara. Quer um pouquinho, professor? Aí quebra. Aí você gasta ali pelo menos uns 5 minutinhos, dependendo do tamanho da live, tá? Se é uma live for só de 7 minutos, você não pode perder tempo gigantes quebrando o gelo, né? Você vai gastar um minutinho ali. Mas uma live de 30 minutos, se uma live for de 30 minutos para cima, 5 minutos para quebrar gelo é essencial. Aí isso ajuda as pessoas se relacionar com você só, Ezequiel? Não. Ajuda você também se sentir à vontade com as pessoas que estão ali te vendo, que provavelmente vão julgar você pelo conteúdo, pela forma que você fala e assim por diante. Então, toda live eu começo, liguei lá. E aí, gente, bom dia. Olha só, eu tô de blusa aqui, ó. Ó, frio que tá aí. E aí, como é que tá vocês? Ó, a Ana acabou de entrar, a Alma acabou de entrar. E aí, Alma, tudo bem com você? E aí, Vinícius, tranquilo? Como é que tá o tempo aí pra você? Hoje pra mim tá difícil, cara. Foi difícil de levantar da cama. Quem viu isso na live hoje? Participou ou em outra que você assistiu? Fala aí pra mim no chat. Aí, o Márcio falou, eu vi. Ou seja, é uma aplicação diária para tudo. Ao mesmo tempo que eu quebro o gelo, eu também tiro um tempinho para dizer o que é que eu vou entregar de conteúdo. Eu falo, ó, gente, hoje, ó, aproveitando aqui, nós estamos dando um tempinho, hoje nós vamos falar sobre marketing digital. Você sabia, cara? Meu Deus do céu. Quando eu descobri isso, minha cabeça, ó, foi, pá, como diz meu filho, explodiu, explodiu. Você sabia? Você sabia que se eu trocar uma palavrinha por outra na hora da venda, eu posso ter uma alavancagem de mais de 30% de resultado? E aí, Maria, você sabia disso? Márcio, fala aí pra mim, você sabia disso, cara? Eu estou usando o quebra-gelo para atrair a atenção. Márcio até respondeu, não. Eu estou usando o quebra-gelo para atrair atenção para o meu conteúdo e fazendo já ele ficar interessado sobre isso. Interessado sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu relaxo, que eu faço as pessoas relaxarem comigo ali, enquanto está assistindo a live, está assistindo o conteúdo, eu estou já entregando o que vai ter de melhor. Foi ontem a live do cafezinho que você tomou, é a live anterior. É isso aí, Márcio. Certo? E aí você vai quebrando o gelo. E nós vamos aprender essas técnicas que as pessoas usam, utilizam nas redes sociais para quebrar gelo. Coisas que você está fazendo. Tem gente que fica fazendo live assim, ó, gente. E aí, gente, galera, desculpa, ó, eu tô aqui fazendo uma anotação, eu preciso ir no mercado já já comprar algumas coisas. Beleza, cara, eu amo macarrão. Deixa eu anotar aqui macarrão. Quem gosta mais de macarrão aí? Aí a pessoa, eu gosto de macarrão. Começa a interagir, não tem nada a ver com o conteúdo, mas está quebrando gelo. Cara, depois da aula de hoje, que eu vou ensinar vocês sobre como sair do 0 a 1 milhão, cara, de seguidores em 3 meses. Nada melhor do que comer um macarrão. Alho e óleo, então, meu Deus do céu, é uma maravilha. Tem gente que gosta de colocar feijão, né? Quem gosta de colocar feijão aí, fala pra mim. Macarrão, alho e óleo com feijão. Eu prefiro só macarrão. Ou seja, óleo quebra-gelo, cara. Eu uso isso como um gancho para me relaxar, para relaxar vocês que estão assistindo o conteúdo comigo, certo? Ao mesmo tempo que eu trago as pessoas para dentro do conteúdo para quando o momento vai ficar sério. E aí eu venho para cá, né? Cadê meu mouse? Eu venho para cá. Introdução ao conteúdo. A introdução, ela tem que ser clara, ela não pode ser gigante, ela só precisa afirmar aquilo a qual você vai ensinar, o conteúdo que realmente vai chamar a atenção das pessoas. Aí eu falo, ó, gente, é o seguinte, ó, são três coisas importantes, três, prestem bastante atenção. Essas três coisas que eu vou passar para vocês hoje, ela é simples, não é difícil.
tá ok? E mesmo que você nunca tenha estudado marketing digital na vida, vai poder aplicar, tá? A introdução, eu tenho que convencer você logo de cara que é simples. É simples. Por quê? Porque as pessoas se assustam quando a questão é estudar. Elas se assustam. Ai, eu acho tudo muito difícil, sabe? Mas quando você passa para ela a informação, ó, é simples. É simples. Lógico que eu falei até para vocês que a linguagem usada também tem que ser simples para alcançar todas as pessoas, para que elas saiam da live ali, ó, caramba, nunca vi ninguém explicando algo tão fácil assim. Eu uso termos técnicos só quando eu quero educar. E como é que eu faço isso na introdução? Galera, hoje nós vamos aprender três coisas importantes, tá? É simples, é fácil, mas prestem atenção que depois que você aprender isso aqui, será muito mais fácil para você aprender coisas mais complexas. Então eu vou ensinar você sobre avatar, audiência e impulsionamento. Três coisinhas. Você já ouviu falar dessas três? Não? Então não se preocupa, porque eu vou explicar cada uma dessas três coisinhas para você. E vai ser tão simples que você vai dizer: Nossa, era só isso, professor? É só isso. A forma que eu me comuniquei agora, nesse simulado de conteúdo, foi para introduzir as pessoas, ao mesmo tempo que facilitar para elas a abertura da mente dela, sabe? Deixar a mente dela, oh, não, ah, tá de boa, que bom que vai ser algo simples. Quer dizer que qualquer um pode aprender esse tipo de conteúdo? Ah, então eu vou aprender hoje. A partir do momento que isso entra dentro da cabeça dela, ela fala, meu Deus do céu, é muito simples, muito simples. Antes mesmo de eu começar a explicar, a mente dela já entendeu que aquilo é simples e que eu não preciso ficar fazendo malabarismo para poder explicar. Não, a mente dela já vai trabalhar em favor dela e em favor da sua live, do conhecimento que você está passando, tá? E lógico, eu sempre tiro um tempinho para as pessoas interagirem com o conteúdo. Eu peço para elas falar. Então, para vocês que estão aqui comigo na live agora ao vivo, fala para mim o seguinte: você começou a estudar quando marketing digital? Fala para mim, foi ano passado? Mês passado? Foi esse ano? Eu quero entender, quero que vocês interajam comigo. Por quê? Porque isso vai se facilitar para mim conversar com vocês, tá? E até para me poder passar informações que realmente têm relevância para você. Comenta aqui para mim, comenta. Ou seja, eu peço para as pessoas interagir. Aí eu peço também, vamos lá, de acordo com o nosso nicho, que é que a gente está estudando um livro, que é o de saúde. Quantos de vocês já sentiu dor de cabeça? Comenta aqui pra mim. Ah, todo dia. A outra vai lá falar, ixi, claro, toda semana. Ah, com o marido que eu tenho, é direto. Ih. Aí começa um monte de comentário e você começa a ler os comentários que tem ali e começa a achar engraçado. Isso ajuda a quebrar gelo também, faz as pessoas se comunicarem. E a partir do momento, prestem bastante atenção nessa informação. A partir do momento que você pede uma interação e as pessoas começam a fazer aquilo que você pede, pronto. Você chegou em um ponto da live na qual você está no comando. Você está no comando, certo? Elas vão fazer aquilo que você quiser que elas façam. Por quê? Porque elas já entendeu que você é de fácil acesso, fácil relacionamento, você é um cara tranquilo, de boa, dá para interagir com você, certo? E o que você está pedindo para elas fazer, ou o que vai pedir para elas fazer, é para ajudar em algo. Então elas vão querer realmente ali interagir com o conteúdo. E aí você sabe, não, cheguei no ponto chave. Já que eu cheguei no ponto-chave, que é fazer elas interagir comigo, agora a coisa vai acontecer. Eu vou usar o algoritmo ao meu favor. Como? Eu vou, de vez em quando, pedir para ela compartilhar. Gente, ó, clica no aviãozinho aqui embaixo, ou aqui à direita, ou aqui à esquerda, aqui. Onde tiver um aviãozinho, clica aí e compartilha. Por quê? Aí você explica o porquê. Vocês viram isso, eu aplicando isso, né, nas lives? Isso aí eu tenho que fazer. Por quê? Porque é fazer o algoritmo trabalhar em meu favor. Não é nem dessa pessoa que está interagindo. É em meu favor. Para que eu tenha crescimento nas redes sociais. Mas esse ponto eu só atinjo quando eu começo a fazer as pessoas interagir. Como é que elas interagem? Ô, você é de onde, Márcio? Fala aí para mim, comenta.
Aí o Márcio vai lá, ah, eu sou do Rio. Aí o outro que você nem pediu falar, ah, eu sou da Bahia. Aí o outro vai lá e comenta também, ah, eu sou do Rio de Janeiro. Você perguntou para um e os outros já começam a interagir também. Aí você vai especificamente, ó. Eu tenho um problema muito sério, que se eu comer a casca da batata doce, eu tenho uma azia que só Deus. Eu acho que vocês não passaram por isso. Vocês já passaram por isso? Vocês têm esse mesmo problema? Fala para mim nos comentários. Ou seja, está pedindo para as pessoas interagir. Lógico que tem que interagir de acordo com o conteúdo da aula, não é uma coisa aleatória, a não ser que seja ainda a parte do quebra-gelo. Mas nessa fase, na qual já passei a introdução do conteúdo, é realmente onde eu vou pedir interações que tenham a ver. Então, se eu dei três coisas importantes aqui no conteúdo, eu vou perguntar para eles o que é que eles acham daquilo, ou já conheciam sobre isso, ou tem dúvida a respeito, sei lá, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu queira perguntar, esse é o momento. E eu posso repetir esse momento quantas vezes eu achar necessário. Agora eu pergunto para você, se eu paro para ler comentário, a live não está passando tempo? Tá passando tempo. Eu paro, ó, o Márcio falou, foi ontem a live do cafezinho que você tomou. Ah, é verdade, Márcio. Olha o tempo passando. E nossa live é de quantos minutos? De 30. Olha a hora que são. Já é 10h32, já acabou a nossa live. E eu nem terminei de explicar o conteúdo, explicar as demais opções. E o que é que a gente faz? Caramba, ó, já deu nosso tempo. Mas para você não ter uma sobrecarga no seu cérebro de tanta informação que eu passei para você, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Quinta-feira é um dia muito importante, porque nós vamos aprender a parte principal, que é essas aqui, tá? Ou essa aqui você já aprendeu, né? Não, pegar a explicação do conteúdo. Pedir interação a gente já fez, mas a gente tem que aprender a finalizar, tá? Então, quinta-feira, você tem um encontro marcado comigo às 10 horas da manhã aqui no Zoom, certo? Para você que está assistindo ao vivo. Se está no YouTube, tudo bem, você vai ter que aguardar, né? Você perdeu, infelizmente, a oportunidade de estar dentro de um grupo top igual esse aqui. Mas. Quinta-feira nós temos conteúdo. Então eu preciso que você esteja presente aqui, porque senão, cara, como é que você vai ter suas dúvidas sanadas e como você vai receber esse conteúdo inédito assim, sabe? De primeira mão, só participando realmente da live. Então espero vocês quinta, às 10 horas. Tudo bem por hoje? Terminamos? Eu tô finalizando mesmo, tá? Tá bom? Vocês viram? É simples, mas quando a gente tem uma explicação de um passo a passo como esse que eu passei para vocês, ajuda demais, cara, ajuda demais. Fala sério. Fala aí. Vocês entenderam o conteúdo hoje? Foi fácil? Os objetivos principais da live, acredito que não é deixá-la cansativa e repetitiva, pois às vezes as pessoas têm conhecimento, mas não conseguem ser didática. É isso mesmo, Márcio. E o que eu estou passando para vocês é praticamente didática, tá? Didática. Eu dou aula desde os meus 12 anos de idade. Já trabalhei em escola profissionalizante, onde eu fui escolhido duas vezes como o melhor professor da franquia, tá ok? Por quê? Porque a didática é o que conta. É o que conta. A forma de fazer as pessoas entender o conteúdo. Isso aí é o que eu estou ensinando para vocês. E eu quero que vocês tenham feedback como esse. Nossa, que live da hora que você fez. Como você explica simples, mesmo que o conteúdo seja tão difícil para você assimilar ou que você nunca teve acesso, que é o que a gente está fazendo com os livros e assim por diante. Você vai ver, didática a gente aprende a ter, se a gente quer. Beleza, gente? Então, obrigado por hoje. Aí o Márcio falou, live sua show, melhor do que muitos aí que ficam verdadeiramente enrolando e não explicam nada. É isso aí, Márcio. Eu não enrolo, eu ensino, né? Eu ensino, mas dentro de estratégia, para que eu possa entregar o conteúdo que eu quero da maneira mais simples possível e dentro do tempo que eu tenho disponível para vocês. Tá bom? Gente, obrigado por hoje. Assim que a aula estiver disponível no YouTube, eu mando o link lá no grupo para que vocês possam assistir novamente, tá? Deus abençoe o dia de vocês. Tenha um dia extraordinário. Afinal, cada um de vocês merece, tá bom? Tchau, tchau, gente.